TVC1 de volta, agora meio-dia 23, e nós vamos então falar com a psicóloga Bruna Tomás, né, que vai falar para a gente sobre essa questão, né, o que leva um adulto a atentar sobre a vida de uma criança, né, como o caso Danilo, que chocou todos os goianos. Bruna, novamente, então, boa tarde, a gente já conseguiu restabelecer o nosso contato, e eu te pergunto, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva a pessoa a transmitir comportamentos tão inadequados, disfuncionais, não é do dia para a noite. A ficha do Reginaldo, ela era extensa ao nível de violência, né, de desacato com a família, com o ninho familiar. Então, isso eu costumo dizer que foi a cereja do bolo, uma atrocidade que, infelizmente, já estava acontecendo há muito tempo. E a família, às vezes, por falta de educação, de informações, vai tendo aquela atitude que não é normal como uma atitude normal no sistema familiar. Então, essa violência doméstica fez parte ao ponto de chegar à morte do Danilo. Você acredita, então, que essa questão da família não é impedido, porque não tem como impedir um tipo de crime desse quando a pessoa está disponível para cometê-la, né? Mas essa visualização dos excessos que começou lá com a violência, tentou agredir a própria mãe do Danilo, né, com uma facada, que ele está respondendo por isso também. Então, essa crescente na violência dentro de casa, que certamente não acontece só dentro do lar do Danilo, infelizmente, a gente sabe que a violência doméstica está espalhada em todos os cantos do país, é um sintoma, é um sinal que algo pior pode acontecer? Exatamente, excelente colocação. E o que eu percebo? O primeiro puxão de cabelo, empurrão, o grito, diminuir a pessoa, né? Fazer bullying. O que é bullying? Expor a pessoa ali, porque eu não gosto, não vinculo, como era o caso do Danilo, né? O Reginaldo com relação ao Danilo, que não tinha nenhuma relação de pertencimento. Isso não começou ontem, né? Que foi com o enterro do menino. Isso começou há muito tempo atrás. Tanto é que essa violência já vinha com a mãe, e isso foi decrescente, como você bem colocou. Essa situação de não aceitação do sistema. Então, quando as mulheres ou os homens, que tem homens também que passam pela violência, as crianças que passam por situações como essa, procure o quanto antes, principalmente o asterisco 180, que você pode ligar, você pode se informar o que é violência doméstica. Eles vão conduzir para cada estado, né, e vão mostrar as informações adequadas que precisam acontecer. O que eu acho ruim, aqui em Goiás, nós temos trabalhado muito no final do processo. Ou seja, nós não estamos trabalhando em prevenção, trabalhamos somente quando acontece um caso gravíssimo, que tomou uma repercussão mundial, esse caso do Danilo. Por quê? Porque falta, sim, o processo de educação para as famílias e mostrar o caminho. Então, tudo começa pequeno, ao ponto depois de chegar à morte de alguém do sistema. Bom, só para a gente finalizar, então, Bruna, se com esses primeiros sintomas de qualquer pessoa que começar com essas pequenas agressões, com cerceamento de direitos, querer ofender as pessoas, como o próprio Reginaldo já tinha falado lá, que ele não gostava dos filhos da companheira que não eram com ele. Isso tudo são pequenos elementos que a família deve observar, que podem caminhar para uma possível situação maior de violência doméstica. Exatamente. Eu costumo sempre fazer uma comparação da violência doméstica com o suicídio. Ninguém fala que vai suicidar se não vai se matar. As pessoas falam daquilo que o coração está cheio. Então, esse é um pensamento que vai sendo construído ao longo do tempo, ao ponto de chegar a situações como essa. Então, as pessoas dão sinais a todo momento, porque o pensamento ele gera um comportamento. Então, essa situação do Reginaldo, Danilo e a mãe do menino já era uma situação de anos, não é uma situação que aconteceu agora. Então, esses pequenos sinais já mostram para nós o futuro dessa relação ou dessa família de risco. Só para ficar bem claro aqui, né, a gente não pode responsabilizar a mãe por esse momento, porque ela é uma vítima. Né? Quem cometeu o crime, quem estava ali cheio de atrocidades, né, é o Reginaldo, né? A mãe, ela estava dentro do ambiente hostil, ela estava vivendo violência doméstica em casa, então assim, ela não pode ser, apesar dela ter
dela ter suportado isso tudo por tanto tempo, ela é uma vítima nessa situação, tanto quanto o Danilo. Eu agradeço a participação da psicóloga Bruna Tomás, que nos ajudou a esclarecer esse tema. Obrigada, Bruna. Boa tarde para você. Eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigada.